Encerro com uma oração. Senhor, nós, nesse momento, Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti. Nós sabemos o quão difícil muitas vezes é para cada um de nós, Senhor, conseguirmos manter a fidelidade em algumas áreas da nossa vida. Sabemos que muitas vezes o Senhor espera de nós, mas acima da Tua expectativa, sabemos que a Tua graça nos reveste, nos alcança, sabemos que o Teu amor nos sustenta. E sabemos, ó Pai, que existe um caminho preparado para cada um de nós, e de princípios, de valores, e queremos nesse instante, Senhor, pedir que fale aos nossos corações, para que cada palavra, Senhor, que ouvirmos, para cada momento, Senhor, que partilharmos aqui, seja um momento de crescimento, Pai. Dá-nos humildade para aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que existe uma carreira para ser percorrida, pedimos que nos ajude, nos oriente. Mas sabemos que existem algumas questões, Senhor, e questões relevantes, familiares, de doença, de desemprego, e que muitas vezes, Senhor, tiram de nós a alegria, tiram de nós ou tentam roubar de nós a esperança, mas nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor têm a sua esperança confirmada, porque a Cristo Jesus venceu a morte. Hoje nós temos a expectativa de que nos ajude em cada um dos nossos problemas. Sabemos que nem sempre as suas respostas serão aquelas que nós queremos ouvir, mas pedimos força e sabedoria para enfrentarmos cada uma dessas situações. Pai, ajuda as crianças neste momento, que elas possam descer para suas salas, aprender a Tua palavra. Unja, Senhor, cada professor, separa, Senhor, santifica, orienta, capacita, para que sejam instrumentos Teus. Pai, oramos para que esteja preparando cada coração como um solo, e que seja um solo fértil, onde a Tua semente caia e germine e cresça e dê muito fruto para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, enquanto as crianças descem para suas classes, nós vamos apenas fazer uma pequena recapitulação daquilo que falamos hoje pela manhã. Nós tivemos uma assembleia. E antes da gente começar então o nosso estudo, pode deixar aí a projeção, nós tivemos a nossa sessão administrativa, né, que na verdade pouco se parece com uma sessão administrativa, né, graças a Deus, né? Então é um momento de um bate-papo, onde nós refletimos sobre o rumo da nossa igreja, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos. Foram feitos alguns desafios, aceitamos membros, aceitamos o William e a Carla, né? Então levanta a mão, William e Carla, porque tem gente que não estava de manhã. Então o William e a Carla se integraram à nossa igreja. Nós teremos uma nova assembleia agora em novembro. Nós teremos aceitação de outros membros. Nós estamos preparando um grupo de batismo, um grupo que está se preparando aí para o batismo. Se você, por exemplo, não é batizado e quer fazer parte desse grupo, quer conhecer mais da palavra, quer conhecer mais do Senhor, você me procura logo após o culto e diz, eu quero, né? E a gente vai trabalhar com esse grupo, preparando. Possivelmente, a ideia seria que no dia da assembleia, dia 23 de novembro, nós fizéssemos a assembleia e já batizássemos, né? Fizéssemos tudo pela manhã, né? E seria um momento muito legal de festa, de alegria. Então, se você não faz parte e quer fazer parte, conhecer mais de Cristo, me procura logo após o culto e a gente prepara a sua integração aqui com a nossa igreja. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho mais depois do estudo, daquilo que nós decidimos, algumas coisas que nós lançamos hoje pela manhã, sobre responsabilidade, compromisso, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, dentre as coisas que nós abordamos hoje e que é fundamental, é o seguinte: nós nos alimentamos todos os dias. Nós temos um café da manhã, nós temos um almoço, muitas vezes um lanchinho da tarde, e talvez você vai dizer, né, eu sei que tem gente que come muito pouco, né, o Walter, né? O Walter pode acordar de manhã, não comer, não almoça, e aí passa mal, né? Por quê? Porque tem que comer sempre, não é isso, Bertão? Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos.
Nós precisamos nos alimentar diariamente. E o papel da igreja é instruir as pessoas, instruir a igreja, instruir os irmãos. E como nós temos usado a nossa responsabilidade dada por Deus. Nós usamos os cultos à noite, então seu compromisso com o culto à noite é justamente para aprender aquilo que Deus tem para transmitir para nós como igreja. Igreja da qual você faz parte. E outra coisa são os nossos grupos de estudo. Eles acontecem em vários horários, em vários locais, estudamos a mesma coisa. Então nós vamos entrar agora no livro de Atos e vamos falar muito sobre essa transformação, sobre a vida cristã. Vai ser um estudo muito legal. Se você não faz parte, nós vamos nessa semana fazer um material de divulgação dos grupos de estudo. Se você não pode participar de nenhum grupo durante a semana, nós vamos ter grupos no final de semana, como já temos no domingo pela manhã, mas o interessante, irmãos, é que nós estudemos a palavra, acima de qualquer coisa. Tem uma música que eu até passei para o Tiago recentemente, e de uma dupla, eles chamam os Arrais, né? Eles são dois irmãos, André e Tiago Arrais, e ele fala o seguinte: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o experimenta, que vive com ele, senão pelo conhecimento da sua palavra. Porque não existe outra forma de conhecermos o nosso Deus que não pela sua palavra. Então é algo fantástico, irmãos. Conhecer a palavra é conhecer a voz de Deus, que é eterna, para nos inspirar, para nos instruir e nos conduzir em toda a sabedoria. Tá bom? Então fica um desafio, nós vamos divulgar. Irmãos, outro aviso. Essa semana, então, nós fizemos uma nova divulgação. Se você está vendo, é uma nova cor, com número 2, porque é a segunda notícia. Então, nós tivemos metade da divulgação essa semana e da visualização. Então, eu vou pedir que durante essa semana, provavelmente entre quarta e quinta-feira, nós lançamos a nova notícia da semana que vem. Vai ter uma nova cor, um novo tema. Então você compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam conhecer. Na semana passada tivemos quase 1000 visualizações, e agora nós tivemos cerca de 550, então talvez não ficou muito claro, né, que é um estudo, é o mesmo estudo, mas com temas diferentes, notícias diferentes. Então ajude-nos a divulgar para os seus amigos e conhecidos, tá bom? Então na semana passada nós começamos o estudo polêmica, né, um debate sobre aparentes contradições do Evangelho. E eu confesso que eu não sabia que ia dar uma repercussão interessante, né? No sentido de críticas, né? Porque alguns comentários de pessoas de fora da igreja, principalmente daqueles que não acreditam em Deus, sempre nos julgam. As pessoas que não conhecem a Cristo e não nos conhecem, sempre nos julgam pessoas de cabeça fechada, né? A palavra que se usa muito aí fora é fundamentalista. Evangélico é fundamentalista. Eu confesso que existem duas questões a respeito do fundamentalismo. Primeira, se ser fundamentalista é basearmos os nossos princípios na palavra, nos fundamentos da palavra, sim, somos fundamentalistas. Se fundamentalista tem a ver com sermos mente fechada e fechados para o diálogo, nós não somos fundamentalistas. Existem cristãos fundamentalistas, como existem cientistas, filósofos que são fundamentalistas dentro da sua perspectiva. Então, irmãos, quando nós vamos propor um debate, nós vamos propor uma reflexão, nós vamos propor participação de algumas pessoas. Hoje nós vamos ter uma participação. Na semana que vem nós vamos ter outra participação. E na outra semana, mais participação. Para quê? Para que nós entendamos como que as pessoas percorreram o seu caminho para entender o Evangelho. Então, o que é para nós polêmica? Vamos lá, vamos participar. O que é polêmica? Aprendemos semana passada. Pode falar. Debate. Ponto. Está ali, ó, a resposta está ali, né? Está no enunciado. O que mais? Conflito. O que mais? Opiniões divergentes. Controvérsia. Né? Então, de certa forma, o que nós vimos na semana passada foi que o Evangelho, para a época, ele se apresentou como uma controvérsia. Por quê? Por um lado, discípulos esperavam um rei forte, bonito, né? Guerreiro, que restaurasse o seu espaço terreno, o seu reino. Ou seja, os judeus estavam oprimidos pelo povo romano,
e vinham de centenas de anos de degradação da sua cultura, da sua fé. Então o que acontecia? Eles esperavam uma revolução. E o que aconteceu? Aconteceu a maior de todas as revoluções. Mas eles estavam olhando numa direção e Jesus mostrou uma outra direção. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Convém que eu morra. Era um pouquinho aqui. Os jornais da época lançaram manchetes dizendo: olha lá, ó, o rei dos judeus vai morrer. Que rei é esse? E nós vimos na semana passada que o evangelho, que é o próprio Cristo, e as palavras que ele anuncia, de certa forma, ele é uma afronta à busca que as pessoas têm hoje em dia. É uma afronta por quê? Porque quando se fala, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas quando a sociedade busca um caminho e Jesus apresenta um outro caminho, ele se torna algo e alguém não digno de ser ouvido. Contudo, se fizéssemos uma volta no tempo, numa cápsula do tempo, e víssemos os debates de Jesus, na verdade, nós podemos fazer isso. Segredo. Lembra que eu contei um monte de segredo para vocês semana passada? Tem um outro segredo. Nós podemos voltar no tempo. Irmãos, a hora que você abre o evangelho e começa a voltar no tempo, olhando os debates de Jesus, foram debates acalorados. Porque ele lançava uma coisa, os religiosos lançavam outra. Lançavam uma coisa e os religiosos lançavam outra. E ele começava a debater, e aqueles que foram abrindo seus olhos, eles começaram a ver as grandes maravilhas que saíam da boca de Jesus. Mas aqueles que estavam fechados na sua busca religiosa, na sua busca puramente humana, viram nele alguém a ser apagado. E ele morreu. O rei morreu. Mas qual foi a grande notícia que abalou a Palestina, a Judéia, todas as cidades, todas as regiões? O rei não ficou morto, ele ressuscitou. Então essa notícia, ela ecoa até os dias de hoje. Talvez seja diferente de uma polêmica da mídia. A notícia da vida, da morte e vida de Jesus, ela ecoa na história da humanidade, adentrando todas as culturas e subculturas de países e nações cristãs e não cristãs, e continua a adentrar e operar transformação na vida de pessoas. Então aquele incidente, aquilo que parecia uma grande controvérsia, se confirmou durante a história. Logo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos saíram a anunciar as boas novas do evangelho, as boas notícias. E o que aconteceu? O pessoal da época estava incomodado, chamaram os discípulos e falaram o seguinte: espera um pouquinho, eu já falei para vocês pararem de fazer isso. Aí um camarada chamado Gamaliel disse o seguinte: olha, muitos se levantaram. Fulano de tal se levantou, outro fulano de tal se levantou falando que era o Messias, e tudo isso morreu. Mas nós, se podarmos esses homens que estão falando a verdade, nós podemos estar podando o próprio Cristo. Contudo, se aquilo que eles estão dizendo for mentira, vai morrer. Mas se for verdade, deixa falar. Irmãos, você só ouviu falar de Cristo porque homens e mulheres naquela época decidiram pagar o preço de anunciar a maior de todas as notícias que o ser humano pode ter. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, e vencendo a morte, ele nos trouxe esperança. Mas quando nós olhamos para o evangelho, para a morte de Cristo e para a sua grande obra, nós somos levados a uma transformação. Eu nunca mais serei o mesmo, né, Larissa? Nós não combinamos, mas eu nunca mais serei o mesmo, porque o teu amor me libertou. Então a minha visão muda. Sabe aquela questão de que eu tive uma experiência com Deus tão profunda que de alguma forma eu não consigo mais virar as costas para Ele, eu preciso viver para Ele, por Ele, Ele é a minha prioridade. Então Ele muda tudo aquilo que nós temos de perspectiva. O mundo vê o Evangelho como um devaneio, como uma pregação de loucura, e de fato ele é uma grande controvérsia diante do pensamento dos seres humanos, mas em vários sentidos o Evangelho se apresenta como uma resposta antinatural. Lembre-se disso.
Se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa estar acostumado a ouvir o seguinte: se alguém lhe ofender numa face, oferece a outra. Se você quer ser grande, faça-se o menor de todos. Irmãos, isso não é um discurso que encanta. Tanto não é um discurso que encanta e que se divulga com alegria. Puxa, eu quero sofrer pelo nome do Senhor, eu quero servir, eu quero... Tanto que não é, que alguns segmentos, algumas pessoas começaram a escrever e pregar a respeito daquilo que não é o Evangelho. Ou seja, você nasceu para vencer. É verdade isso? Sim, é verdade. Mas que tipo de vitória? Qual é o tipo de vitória? Para o cristão, a morte é vitória. Para o cristão, morrer é vitória. E se morrer pelo nome do Senhor é mais vitória ainda. Né? Que tipo de vitória nós estamos falando? Conquistas humanas? Eu queria chamar uma pessoa aqui e eu queria debater com um ex-ateu. Pastor Marcelo, vem cá. Queria conversar um pouquinho sobre a experiência que ele teve com o Evangelho e perguntar para ele, desde quando você ouviu falar de Cristo? Desde muito cedo? A primeira vez, eu tinha 10 anos, a gente estava começando a ir numa igreja aqui no centro de Campinas. Gosta mais aí para... como que foi o seu flerte com o ateísmo, por exemplo? É assim, quando a gente olha para a igreja de uma forma distorcida, esperando homens perfeitos, a chance da gente se desiludir é grande. Então, aconteceu que a nossa família teve um problema muito sério com líderes religiosos impositivos, em que na frente era uma coisa, mas na prática, com aqueles que tinham algumas dificuldades, eram outras. Então, a gente recebeu muito líder dentro de casa que impositivo, mas não era aquela pessoa que estava de fato querendo resolver o problema. Isso fez mal, porque nós tivemos amigos que se mataram, pastores que se omitiram, destruições a longo prazo, né, que aos pouco você começa a querer preencher um vazio que ainda você tem. Então o ateísmo ele começa a surgir como uma opção viável. E quando você tem 14 anos, falar em ateísmo parece um negócio meio de louco, né? Mas o Diego está aqui, o Diego lembra, me conheceu nessa época. A esposa da minha prima também me conheceu. Porque eu não falava de forma aberta que eu era um ateu, porque isso causa meio que revolta nas pessoas. Mas quando eu estava longe dos conhecidos, eu pegava os meus amigos que eram cristãos e fazia todas aquelas perguntas que Nietzsche, Russell faziam a respeito do cristianismo, exatamente da antinaturalidade. Então, o ateísmo ele se forma uma resposta, mas de contrapartida é que você não quer dar conta a ninguém do que você faz. Então, o ateísmo parece uma coisa viável porque você não quer dar conta da sua vida, sobre a sua moralidade. Tá, e o que começou a mudar então a sua mente? Em que momento isso, que ano que foi? Como que você mudou essa perspectiva, essa busca do ateísmo? Assim, vamos definir a questão de ateísmo. Eu falava que eu era ateu, tá, gente? Mas era lorota. Por quê? Por dentro eu tinha um vazio e ao mesmo tempo eu queria conhecer a Deus. Então, o máximo que eu posso falar é que eu era anti-igreja. Eu era anti-igreja de fato, mas eu tinha uma esperança que existisse um Deus. Mas a minha perspectiva quanto ao cristianismo e às igrejas evangélicas eram as mais baixas. Então, eu comecei a ler a Bíblia, e o Michael foi um grande canal na minha vida, o Michael da Vaninha. Porque ele foi um dos maiores exemplos de cristãos. Porque, não sei se vocês conhecem, a maioria que conhece minha história sabe o que eu fiz com o Michael. O Michael, ele cantava louvor no intervalo da escola. Todos os intervalos, e eu jogava água nele. É sério, é verdade, ele era meu amigo. E o Augustão, que também está aqui, fazia, então eu já entrego ele. Então assim, depois vocês perguntam para o Augustão, é verdade isso aí. Então assim, o Michael foi um canal de bênção. Então a forma em que ele passava por aquilo e continuava meu amigo, me incomodava, de fato. Mas eu comecei a ler a Bíblia. Que eu li a Bíblia para procurar alguma coisa difícil para perguntar para os meus amigos cristãos. Então, sabe quando você quer achar aquela aparente contradição?
Então você quer achar uma aparente contradição para achar um seu amigo cristão e jogar isso para ele. Só que eu fui pego pela astúcia, né? Eu comecei a ler Mateus, mas depois eu li João. João foi um livro que me incomodou demais, o livro de João. Por quê? Eu nunca tinha olhado para Cristo de fato pela forma em que João apresentava. Em 2001 eu comecei a vir aqui, não sei se vocês lembram, eu era cabeludo e tal, mas em 2002 eu fui para o exército. Então eu estava nesse período de transição. E no exército, quando eu estava lendo o livro de João, eu sempre procurava alguém que tivesse maturidade na fé, em vez de afrontar, porque eu não tinha coragem, né? Eu era meio medroso, não ia afrontar um cara que tinha tempo de igreja. Pegava os mais novos, era covardia mesmo, de fato. Então, eu peguei e perguntei, o Dom Doni, ele é até meu padrinho de casamento, eu falei, cara, esse Jesus aí apresentado na Bíblia, ele era Deus mesmo? Porque me incomodou a passagem que eu lembro até hoje, João 8, do 1 ao 11, a mulher adúltera. Aquilo me mexeu tanto comigo, por causa que você vê os religiosos, você via Jesus ali no meio agindo com amor da forma em que muitas vezes nós não vimos em casa. Não em casa em relação à família, mas a igreja em relação ao que nós tínhamos passado. Então ele me deu um livro chamado Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell. Gente, leiam, é fantástico. E além de ver que Jesus ele tinha o divino nele, ele era o próprio Deus, eu poderia verificar na história que tudo aquilo que a Bíblia dizia era verdade. Então, eu comecei a parar com aquela rebelião, porque o que eu tinha de fato não era ateísmo, era rebelião mesmo. Eu não queria acreditar naquilo por não querer, era rebelião pura. Mas quando você está com a mente aberta, tira todos os preconceitos e começa a olhar a Bíblia como ela é, por ela mesma, ela começa a falar. Então aquele Jesus começou a me mudar de um jeito, e os meus amigos verdadeiramente cristãos começaram a me dar literatura de qualidade, e eu comecei a tirar dúvida, eu comecei a beber na fonte. Marcelo, uma última pergunta. Na sua formação, que é boa, você se dedica, você gosta de estudar, mas você também conhece a prática da vida da igreja. Você acha que as pessoas elas se encantam com a mensagem de que Cristo morreu, ótimo, legal, me trouxe um benefício, mas que nós precisamos morrer? A mensagem não encanta, mas é necessário. O cristianismo verdadeiro é entender primeiro a profundidade da morte e da ressurreição de Cristo. E Paulo fala isso em Romanos 6, né? Se nós morremos com Cristo, também que vivemos para Ele também. E nós precisamos mortificar coisas em nós que não agradam a Deus. E isso não é uma mensagem atraente para os dias de hoje. Talvez, no meu ponto de vista, e é um simples ponto de vista, essa mensagem ela não só não é atraente, como outras igrejas cristãs abusam do outro lado, né, das promessas que muitas vezes já foram cumpridas, de poderes e bênçãos que a Bíblia não promete, porque às vezes o pessoal eles não querem pagar o preço. Falando isso é uma crítica para todos nós. Muitos de nós não estamos dispostos, porque envolve renúncia, envolve confirmação de vocação, de chamado, e refletir e ver a profundidade disso na nossa vida, as pessoas muitas vezes não querem, mas é possível, porque quem faz isso em nós não é nós mesmos. O agir, o querer e o operar vem de Deus, a transformação vem do Espírito Santo. Então tudo isso é só confirmação de Deus. Eu acho que por isso que eu gosto de estudar, e principalmente no meio acadêmico, essas partes de filosofia e teologia, eu gosto de andar nessa área, porque é possível sim mostrar um rei morto, mas que está vivo e que age até hoje na história. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela presença. Parece que veio de longe, né? Irmãos, então a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: crer em Jesus traz implicações para a nossa vida. Querendo ou não querendo, crer em Cristo traz implicações para a nossa vida. E às vezes, como disse hoje pela manhã, quando nós quebramos um paradigma religioso, aquela ideia de que nós não precisamos usar determinada roupa, aqui não é o lugar onde Deus habita, né? Deus habita em nós. Quando nós quebramos esses paradigmas, o que acontece? Cada um reage de uma forma. O fato de Deus não habitar aqui não significa que quando nós nos reunimos como igreja aqui, nós podemos fazer daquilo que nós bem entendemos. Entende?
Então, em todas as áreas da vida, quando você sabe que Deus se importa com o seu coração, às vezes nós abusamos do conhecimento de Deus, abusamos das promessas de Deus e não entendemos e não olhamos para as implicações do que é ser cristão. O evangelho pode ser traduzido como uma boa notícia, uma boa nova, mas como ele se torna uma boa notícia e se ele fala da morte de Cristo? Ele se torna uma boa notícia porque é a morte, a ressurreição e a vida eterna que nos é prometida por causa de Cristo. Ele é a causa de tudo. Mas quando ele fala em implicações, isso significa que ser um discípulo de Cristo deve mudar e muda. É ele que opera, como disse o pastor Marcelo, tanto o querer quanto o efetuar, o pensamento, ele muda o nosso ser. Estava conversando com uma irmã recentemente, e ela falou o seguinte: pastor, eu era terrível, mas Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem me mudado, graças a Deus por isso. Esse é o grande testemunho. Não é um testemunho assim, eu era péssimo, agora eu sou bom. Não, eu sou um péssimo em reconstrução. Eu estou em obras constantemente. Então, essa é a mensagem do evangelho, é ter uma nova visão, uma nova mente, uma nova perspectiva de vida. O grande problema é que vivemos num mundo que caminha para um lado, o evangelho caminha para o outro. Muitas vezes aponta outro caminho, outra versão, evangelhos distorcidos. Pense, por exemplo, que nós temos diabéticos aqui, não temos? Se você não quer se mostrar, não tem problema. Mas o diabético, ele evita, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de problema, mais sério na sua doença, eles evitam o quê? Açúcar. Mas quem já provou o açúcar e precisa abrir mão dele, é ruim? É difícil? No começo principalmente, não é? Depois a gente acostuma e tal, mas não é o mais gostoso. Se você tem colesterol alto, pressão alta, e você está acostumado a comer aquela picanha com gordura no final de semana, e você precisa abrir mão dela, você vai sentir falta? Sim ou não? Vamos, gente. Sim, vão sentir falta, não vão? E sabe qual que é a antinaturalidade do evangelho? Nós experimentamos coisas boas na vida, mas o que o Senhor quer nos oferecer é muito melhor do que nós podemos imaginar. Nós estamos ali com um adoçante, nós estamos ali com uma comidinha rala, e o que o Senhor quer nos prometer e nos promete é algo muito mais profundo. Essa antinaturalidade do evangelho deve nos levar à reflexão: mas que coisa é essa? Se ele está falando de morte, de sofrimento, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que abra a nossa mente e que nos ensine a enxergar as coisas sobre um outro ponto de vista. Nós precisamos enxergar as coisas sobre um outro ponto de vista. Se o mundo quer liberdade moral, o evangelho fala em responsabilidade e pureza moral. É aí que está o grande problema. A antinaturalidade diz que o mundo quer liberdade em todas as áreas, principalmente na área moral. Eu faço o que eu quero do meu corpo, da minha vida e da minha família, tudo bem, né? Mas o evangelho, ele prega um outro aspecto. Ele está dizendo o seguinte, que ser moralmente correto, e o evangelho não é só moralidade, mas ser moralmente correto é o melhor caminho para que a sociedade tenha menos problemas. Eu já dei um exemplo, e eu vou usar o mesmo. Pense, eu dei um exemplo faz alguns meses. Pense, por exemplo, se você acha que melhor seria liberdade, um casamento aberto, para que cada um faça o que bem entender da sua vida. Você preferiria isso? Ou você preferia um casamento com fidelidade? Talvez alguém levante e fale assim: eu prefiro um casamento aberto. Mas e o risco que se corre num casamento aberto de doenças, de violência? O que é melhor? É fidelidade. Irmãos, a fidelidade com perdão da expressão, é a relação mais segura que existe. Fidelidade. O evangelho fala disso. Se simplesmente observássemos o evangelho sobre o aspecto da moralidade, já veríamos nele grandes ensinamentos sobre a vida cristã, sobre a vida social e como é melhor servir a Cristo e pagar o preço da pureza moral.
Se o mundo, por exemplo, exalta o poder, o dinheiro e o sucesso, o Evangelho exalta simplicidade e humildade. É muito legal a gente estudar a vida, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá e ver que ela abriu mão da sua vida para servir outros irmãos lá na Índia e tudo bem. É muito legal nós olharmos a vida dos missionários e ver que eles abriram mão para servir lá na Índia, lá na Turquia. É lindo, maravilhoso, nós nos encantamos e até contribuímos. Contudo, a pergunta é: nós abriríamos mão do nosso sucesso para servir? Nós abriríamos mão do nosso sucesso pela simplicidade de cuidar de pessoas que estão ao nosso redor? A pergunta é: será que aquilo que é bonito para os nossos olhos afeta o nosso coração? Será que aquilo que nós admiramos é aquilo que nós acreditamos e queremos viver? O mundo fala de sucesso, mas o Evangelho fala de simplicidade e de humildade. E o sucesso para o Evangelho é aqueles que conseguem viver como Cristo viveu. Outra coisa, se o mundo acredita que somos obra do acaso, o Evangelho anuncia que tudo vem de Deus. Enquanto, e aqui nós não vamos entrar em aspectos científicos, filosóficos e lógicos sobre a criação do mundo e a existência do homem. Contudo, o que nós precisamos entender é o seguinte: apenas eu percebo que alguns maus pensadores negam a existência de Deus. Mas aqueles que são bons pensadores refletem de que é impossível negar a existência de Deus. Porque Deus não se prova, Deus é. Então, o que você prefere na sua vida? Viver a partir da obra do acaso? Você não sabe, não tem um propósito de vida, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai? Ou você prefere olhar para o Deus que rompeu a história em Cristo Jesus e que anuncia coisas grandes e maravilhosas e muitas vezes incompreensíveis para nós, dizendo que esse Deus, ele desceu do céu para você, para que você fosse uma nova criatura, uma nova pessoa e que pregasse e vivesse uma mensagem de bem, de amor, de graça, né? O que eu vejo é a humanidade preferindo rejeitar a Deus, porque como disse o pastor Marcelo, eu não quero ninguém vigiando a minha vida, e se eu seguir a igreja, ou se eu seguir a Deus, eu vou ter sempre aquele peso na consciência de estar fazendo alguma coisa errada. Irmãos, o Evangelho fala que Deus nos ama acima de todas as coisas. Nós não somos obra do acaso. Nós temos aqui o Davizinho, nós temos aqui outras crianças, outros jovens, outros adolescentes, adultos e idosos que durante a sua vida precisariam ter entendido, se não entenderam, que ninguém é obra do acaso. Deus nos ama com amor eterno, né? O mundo quer distorcer tudo isso. Vocês não percebem, talvez a gente não percebe que as pessoas estão desconstruindo e tirando o nosso chão. Por que na época que não existia tecnologia, que não se questionava a existência de Deus, em que todos nós vivíamos, tínhamos menos depressão, menos ansiedade, menos guerras? Por que será? Irmãos, quando Deus entra na nossa vida, Ele traz transformação. Deus é um Deus de transformação. É um Deus que nos leva a reflexões profundas sobre a existência. Se o mundo luta para evitar a morte, o Evangelho nos apresenta a morte como único caminho. E é aqui que nós queremos dedicar alguns minutos. Irmãos, a morte é o único caminho. A primeira das mortes, a morte de Cristo. O que diz lá em Romanos 5,8? Alguém sabe? Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E decoramos um versículo semana passada, que foi João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos ler juntos ali? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, o outro versículo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Irmãos, a morte é o único caminho para a vida. E aí nós vamos entender um pouquinho mais dessas implicações. Abra lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 21 a 23. Mateus 16.
Nós temos algumas versões diferentes, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, mas não importa, a sua Bíblia com certeza está dizendo a mesma coisa, com algumas pequenas palavras diferentes. Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O próprio discípulo de Jesus não havia entendido a mensagem depois de 3 anos de discipulado. Mas parece que Jesus diz a ele algo que é a causa da sua cegueira. Ele estava pensando apenas nas coisas terrestres. O diabo estava influenciando a mente de Pedro, a mente da sociedade, que era impossível que um rei pudesse ser morto. Ele era a esperança, irmãos, mas o Evangelho diz que a esperança vem pela morte. A vida verdadeira começa com a morte. Primeira morte, a morte de Cristo. Era necessário que ele morresse. Irmãos, para a gente entender isso, presta atenção em mim aqui. Não podemos ter as nossas vidas, a nossa mente, os nossos olhos enterrados nessa terra. Nós precisamos ter uma perspectiva eterna. Nós precisamos ter a perspectiva celestial. Nós precisamos entender que Deus nos chama para uma nova mente, para uma nova visão. Segundo tipo de morte, a morte dos cristãos. Olha o que diz a partir do verso 24, e nós leremos apenas ele nesse primeiro momento. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a verdadeira vida começa com a morte, mas a morte do cristão. Olha o que ele diz: se alguém quiser. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: Jesus, ele não impõe a nós nenhum tipo de decisão. Ele nos inspira, ele nos motiva, ele nos capacita, ele nos dá a condição de crer, ou seja, ele nos dá a capacidade de crer, mas ele diz: se alguém quiser. É opcional. A decisão de ser um discípulo de Jesus não é imposta, ela é opcional. Ela diz: se alguém quiser, então deve negar a si mesmo. Abra mão do controle da sua vida, abra mão do seu eu, vire as costas para tudo que não agrada a Deus, morra para este mundo. Paulo entendeu isso quando ele escreveu aos Coríntios. Vamos ler juntos ali. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Está dizendo o seguinte, irmãos, Irene, se você quer viver para Deus, você precisa morrer para o mundo. Silvan, se você quer viver para Deus, você tem que morrer para si mesmo. Lígia, se você quer ser uma cristã vitoriosa, com vida vitoriosa, você precisa morrer para suas vontades. Viviane, Tiago, Maurício, Bruna, todos nós, se nós queremos viver para Deus, nós temos que morrer para nós mesmos. O que isso significa? Que nós precisamos que Ele cresça, que a vontade dele cresça em nós. Isso é negar a si mesmo. Isso é abrir mão do controle da nossa vida. É permitir que ele opere em nós tudo aquilo que é bom para o nosso crescimento. Nós vivemos e somos entregues à morte por causa de Cristo, disse Paulo, para que com a vida de Jesus em nós, a vida de Jesus em nós se manifeste então na nossa caminhada. Quando Cristo ensinou os seus discípulos a orar, o que ele disse aos seus discípulos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O quê? Seja feita a tua ou a vossa vontade. Seja feita a tua ou a vossa vontade. Ah, mas Jesus ele ensinou, mas ele não viveu. O que aconteceu com Jesus quando ele estava no Getsemane? O que ele disse? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele estava prestes a ser morto.
Ele estava prestes a entregar a sua vida, sendo que ele era inocente. Mas o pai disse que ele tinha necessidade de morrer, e ele, sendo o próprio Deus, ele entregou-se e disse: vocês precisam pedir segundo a vontade do Pai, mas eu também vou mostrar com a minha vida o que é seguir a vontade de Deus. Então, quando a gente diz o seguinte, você tem que perdoar, irmãos, perdoar é abrir mão do nosso direito, ou daquilo que nós achamos que é o nosso direito, de responder à altura a uma ofensa. Perdoar é algo que significa negar a sua própria vontade, abster o outro da condenação, como Cristo nos absteve da nossa condenação. Assim como ele nos perdoou, ele nos ensina a perdoar. Assim como ele foi puro, ele nos ensina a nos santificarmos. Assim como ele virou as costas para as suas vontades, ele nos ensina a abrir mão da nossa vontade. Irmão, negar a si mesmo. Aqui está a grande diferença dos cristãos de verdade, daqueles que apenas vestem a camisa de Cristo no peito, mas não tem Cristo no coração. Falam como cristãos, mas o seu coração está longe de Cristo. O crescimento do Evangelho não pode ser medido por pessoas que buscam em Cristo apenas cumprir a sua vontade. Eu vou aqui porque ali Deus abençoa. Eu vou aqui porque aqui Deus faz. Eu vou ali porque ali tem uma palavra de poder que vai mudar a minha história. Irmãos, eu acredito em tudo isso. Acredito em tudo isso. Mas quando eu busco a Deus simplesmente pelo que eu vou receber, começou errado. Ele muda a história, ele transforma realidades, mas ele não faz a nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade está em sintonia com a dele. E amém, ele cumpre. Mas tem horas que a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque recebemos mal. Porque nós pedimos segundo a nossa própria vontade, para nos esbanjarmos nas nossas vontades, nos nossos prazeres. Então, irmãos, a morte dos cristãos é fundamental para que eles realmente sejam vitoriosos e tenham vida verdadeira. Aqui está o segredo. Quem quiser, negue-se a si mesmo. E ele diz o seguinte: tome a sua cruz. A cruz é o símbolo do sofrimento até a morte, se necessário for, para que alcancemos a vida e sejamos transmissores de vida como Cristo. Lembre-se que a vida cristã está envolvida com a mensagem da morte de Cristo, a morte do nosso eu e, se necessário for, a morte física. Irmãos, todas as religiões possuem fanáticos e inconsequentes, mas nenhuma religião foi tão perseguida na história quanto o cristianismo e os servos do Senhor. Há uma estatística de que o evangelho é proibido de pregar em 60 países atualmente. E esses 60 países e outros países do mundo envolvem 250 milhões de cristãos que sofrem perseguição diariamente por maiorias muçulmanas, hinduístas. Os hindus estão admirados, né? Estão admirados por algumas pessoas, por novelas. Há grupos radicais hindus, inclusive, que perseguem cristãos. Há muçulmanos que perseguem cristãos. Há governos ateus que perseguem cristãos. 250 milhões de cristãos perseguidos. E outra estatística diz que a cada 3 minutos morre um cristão por causa do evangelho. A cada 3 minutos. Mas isso é muito longe de nós, isso não existe, isso é mentira. Faça uma pesquisa rápida. Em qualquer site de pessoas, de entidades que trabalham com missões e com evangelismo mundial, pioneiro. Faça uma pesquisa nos sites, vários sites que falam sobre a igreja perseguida. Pesquisa, dá uma lida. Irmãos, se necessário for, ser discípulo de Cristo é dar a sua vida pelo evangelho. Nós precisamos, mas isso não é uma mensagem que atrai, isso gera polêmica, isso é controverso, sua igreja vai esvaziar, pastor. Amém. Irmãos, o Senhor chama pessoas que tomem a sua cruz, e tomar a nossa cruz é lembrar que a nossa vida é dele, a nossa vida é dele. É interessante que nada na história da humanidade, nenhuma perseguição foi capaz
de calar a voz do evangelho. É interessante que quanto mais a perseguição vem, mais o evangelho ele se propaga, mais ele avança, mais ele... Não há como conter o evangelho. Eu estou dizendo para você que a sua vida, ela não é tão importante quanto vidas de outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Pastor, mas você está me ofendendo. Eu sei. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo muito individualista. E a minha vida é mais importante do que tudo. Irmãos, a minha vida não é mais importante do que tudo. Porque no mínimo, como homem, a Bíblia diz que eu tenho que dar a minha vida pela minha esposa. Então, na hora dela tomar um tiro, eu tenho que me colocar na frente dela. Simples assim. No mínimo, eu tenho que dar a minha vida pela minha filha. No mínimo. Só que no máximo, eu tenho que dar a minha vida por Cristo. Por tudo aquilo que Ele me levar a passar. Por tudo. A gente sabe que na nossa cultura isso é muito difícil. Porque a perseguição aqui, ela tem outro aspecto. Tomar a nossa cruz e negar a si mesmo na nossa cultura é muito diferente. Como será que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz no Evangelho? É dizer não para alguns tipos de vício, é dizer não para a imoralidade, é dizer não para as conversas inúteis, é dizer não para o fluxo e o pensamento espírito do mundo, né? Aquele pensamento de que eu preciso. Você não precisa de nada. A Viviane falou, não fala, mas eu falo, não tem jeito, ela não me contém. Eu sou um rio a fluir, né? Ela não fala, eu falo. Eu falo, mas eu contei no grupo na quinta-feira que Deus está tratando o meu coração, né? Irmãos, ficar sem celular, computador e carro nos dias de hoje é impossível. É ou não? Não. Né? Ficar sem carro, sem computador e sem celular, você fala assim, eu não vivo, ninguém me comunica, ninguém fala comigo, tal. Mas Deus tem tratado o meu coração, né? Sabe por quê? Porque hoje a gente precisa, a gente recebe mais consultas por celular e por computador do que qualquer telefone em casa. Ninguém liga na minha casa. Ou liga no celular, ou manda mensagem, ou zap, né? E todo mundo fala por isso, Facebook e tal. Então as pessoas me consultam assim. Então eu falei assim, como? Será que não tem alguém precisando? Outro dia eu estava tentando fazer uma visita para o irmão Manuel, eu não conseguia falar, meu celular não estava aquele xizinho de que não tem sinal. Eu falei, meu pai do céu. E ontem eu vim para a reunião na igreja e esqueci meu celular em casa. Eu falei, não, como que eu posso esquecer meu celular em casa? Irmãos, houve um tempo em que a gente voltava e olhava para as coisas simples e a gente era muito feliz por aquilo que a gente tinha. Hoje a gente se contenta muito pouco. Hoje a gente é descontente o tempo todo. Descontente com o celular de 200, de 700, de 2.000, de 2.500. Nós somos infelizes ou felizes por pouco tempo. Nós somos uma geração insatisfeita com tudo, com a vida. E uma geração insatisfeita que não aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, não aprendeu o que é ser cristão, irmãos. Deus tem tratado meu coração. Filipenses 4 diz que Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Com celular, sem celular, com roupa ou sem roupa, com dinheiro para comer fora, sem dinheiro para comer fora. Irmãos, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Nós precisamos aprender a tomar a nossa cruz. Jesus deu a sua vida. E ele está pedindo a nossa vida, mas a gente sabe que o preço é pequeno. Mas irmãos, existe um vídeo, eu não sei, eu não fui consultar a veracidade dele, mas parece-me original, um vídeo de cristãos da China recebendo a Bíblia pela primeira vez. Irmãos, é de chorar. É de chorar eles recebendo a Bíblia pela primeira vez. E a gente tem uma multidão de Bíblias ao nosso redor e a gente não é capaz de tocar nela uma vez por mês. Aliás, 4 vezes por mês, quando eu as levo para a igreja. Irmãos, é de chorar. A gente vê como o Evangelho, ele flui como um rio. Ele começa a alcançar pessoas em todos os cantos. E nós que estamos aqui diante da fonte, não estamos percebendo a perseguição, a luta e a incapacidade que as circunstâncias da vida têm levado para nós. Nós estamos imóveis. Nós não aprendemos o que é morrer. Vamos ler juntos? Vamos participar? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você é um soldado de Jesus. E nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida a ponto de perder a perspectiva da sua missão. Porque o seu objetivo e o meu objetivo deve ser cumprir a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou, e Ele nos convida a participarmos desta luta. Então, hoje de manhã, quando nós vimos o testemunho do pastor Walter, contando daquele senhor que era um mendigo praticamente, pedindo comida, e depois de 3 meses voltando para dar testemunho que o folheto que ele tinha entregado naquele dia, da comida, ele entregou a comida, entregou o folheto, e Deus fez uma transformação na vida dele. Irmãos, nós precisamos aprender a tomar nossa cruz. Nós precisamos entender que o nosso fardo é leve. O preço que Jesus pagou foi alto, o que Ele pede de nós é baixo. E nós queremos vestir a camisa de cristãos, mas não queremos viver como Cristo viveu. Depois de tomar a cruz, Ele disse, siga a Cristo. Ou, Ele disse, tome a sua cruz e me siga. Não esqueça nunca que Cristo é o seu e o meu modelo. O modelo, o padrão a ser imitado por aqueles que se decidiram voluntariamente pelo Evangelho. Seguir a Cristo, tê-lo como modelo. E uma das formas de nós exercermos esse modelo, esse padrão que Cristo estabeleceu, é a partir das nossas vocações, do nosso chamado, da nossa missão. Nós temos, em primeiro lugar, a missão de levar o Evangelho, mas nós temos também capacitações de ajudar instituições. Nós temos capacidade para tratar com a terceira idade, com a segunda idade, com a primeira idade, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com a música, com a pregação do Evangelho, com o ensino. Irmãos, nós precisamos avolumar o nosso tempo, porque se a gente parar para pensar, vou usar um exemplo. A Bíblia diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu lembro muito de uma ilustração que o pastor Russell Shedd usou. Eu já usei 2 vezes aqui, vou usar pela terceira. Imagine um camarada que está ali numa prova de 100 metros rasos. Imagine que o problema do homem seja pornografia. Mas ele é um corredor. E ele está ali, ele tem 100 metros para correr. E ele está ali. A hora que dispara o revólver, pode ficar um monte de gente na lateral ali com fotos pornográficas. Ele tem um alvo. Ele não vai nem olhar para a lateral, porque ele tem um alvo. Enquanto estamos correndo, enquanto temos um alvo, as coisas não nos atraem. Mas quando nós paramos de correr, nós encontramos tempo para coisas que nos distraem. Veja, por exemplo, a corrida da tartaruga e da lebre. Ela era muito mais rápida, mas perdeu a corrida. Negligenciou o pecado, fazendo uma contextualização. Negligenciou ou brincou com o pecado, brincou com de parar e observar tudo que estava ao seu redor, achou que podia a qualquer momento mudar. Irmãos, o primeiro gole pode mudar a sua vida. O primeiro trago pode mudar a sua vida. A primeira carreirinha pode mudar a sua vida para sempre. E abrir mão do Evangelho, da igreja, do aprendizado, da oração, pode mudar a sua vida para sempre. Só que não é para melhor. É para muito pior. A primeira olhada, a primeira brincadeira, o primeiro e-mail pode mudar a sua história para sempre. Mas, irmãos, quando nós nos prostramos aos pés da cruz, a nossa vida sofre uma transformação que nós não conseguimos imaginar. Irmãos, é uma alegria que excede as circunstâncias, excede a compreensão. Ele disse o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele nos chama para exercer o chamado que Ele nos deu, a vocação que Ele nos deu, vivermos para Ele. Irmãos, é muito bom quando nós estamos reunidos. Por que nós abrimos mão disso? É muito bom quando nós fazemos algo para o reino de Deus. Por que abrimos mão disso? Irmãos, não brinquemos com fogo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Deus nos chamou para morrer. E somente teremos a verdadeira vida se morrermos para o mundo. Irmãos, abrir mão, eu sei que não é atraente. Eu sei que isso não é motivo, né? Talvez isso não seja motivo para um glória a Deus. Ou é? É? Você está disposto a pagar o preço mesmo? Sim. Sim. Vocês percebem que a timidez? Percebem a timidez? Você está disposto a pagar o preço de ser um discípulo de Jesus, acreditando que Ele tem infinitamente coisas maiores do que nós podemos imaginar? Sim ou não? Amém? Puxa vida, que bom, né? Leia comigo agora o versículo 25 em diante, nós vamos encerrar mais alguns instantezinhos. Ele diz: pois quem quer que salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, então a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Irmãos, para a gente refletir e aplicar. A verdadeira vida começa com a morte. A morte é inevitável. Cristo nos deu a vida porque decidiu pagar o preço dos nossos pecados com a sua morte. Mas Ele venceu a morte e nos convoca para uma vida de entrega, de renúncia, onde possamos morrer para nós mesmos. Irmãos, não adianta querer construir uma vida cristã em cima da nossa perspectiva, sem abrir mão das nossas vontades. É uma vida cristã que em algum momento vai ruir. Em algum momento, o alicerce onde nós construímos a nossa vida cristã vai ruir. Se você construir em cima da sua vontade, vai chegar um determinado momento que a tempestade vai bater e você vai perceber que não existe rocha, porque a rocha é Cristo. E a vontade é dele. Ele é o sustentador, ele é o bom alicerce. Se você constrói em cima da sua vontade, é como você construir uma casa na areia, diz a Bíblia. Vem a tempestade e cai. Por que muita gente desiste da vida cristã? Por que muita gente não segue? Porque construiu sem abrir mão, sem renunciar. Não existe vida cristã sem renúncia, irmãos. Você não pode viver para você mesmo. Eu gosto muito apesar de eu não gostar muito do estilo de música, mas tem uma música muito linda da Nívia Soares, em que ela fala o seguinte: faz-me morrer para mim mesmo, ajuda-me a viver para ti. Irmãos, isso é muito profundo. Não é muito político no meio evangélico hoje em dia, uma mensagem de abrir mão da sua vontade. Mas é isso que Deus espera de nós, abrirmos mão das nossas vontades. Há relatos em toda a história de cristãos que pagaram com suas vidas o fato de viver para Cristo. A Bíblia narra, a história narra, homens e mulheres que pagaram com as suas vidas. Mas a gente sabe que muito mais do que perder a vida, se nós perdermos por causa de Cristo, nós já ganhamos. Mas nós precisamos aprender a renunciar no nosso dia a dia. Isso ainda é realidade em alguns locais do mundo, mas nem por isso o Evangelho deixou de crescer. A perseguição e a morte nos dias de hoje precisam ser contextualizadas em nossa cultura. Pare para analisar o que de fato tem tirado a sua perspectiva do reino de Deus. Vamos ler um último versículo. Vamos ler? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus. Eu sei que o Zezinho gosta muito, e não podíamos deixar de citar uma ministração do Juliano Som, líder do Livres para Adorar, em que ele diz: para que outros possam viver, vale a pena morrer, para que outros possam viver. Ele diz o seguinte na ministração: você já viu em alguma igreja uma campanha de 7 passos de como morrer para si mesmo? Você já viu lá
7 passos de como negar a sua própria vontade. Mas você já viu 7 semanas da vitória, não viu? Não viu? Deus vai dar vitória quando nós aprendermos a morrer para nós mesmos. Irmãos, nós precisamos aprender a morrer para nós mesmos, negar a nossa vontade, partilhar o nosso pão, partilhar os nossos recursos, o nosso tempo, tão precioso hoje em dia. Irmãos, existe algo mais precioso hoje em dia do que o tempo? Você se sente cansado? Eu me sinto cansado. Eu me sinto muito cansado. Mas a gente está tirando aquilo que é errado do nosso tempo. A gente está tirando aquilo que nos alimenta, que é Deus, a sua palavra, Cristo. Ele nos alimenta. Nós precisamos aprender a tirar a novela. Não estou dizendo que assistir novela é pecado, estou dizendo isso. Mas ela pode se tornar pecado. Nós temos que, ao invés de assistir 3 filmes por semana, assistir 1. Nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida e alimentar a nossa vida com aquilo que pode nos dar esperança. Precisamos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade. Parece que nós temos o antídoto para o nosso sofrimento aqui e nós corremos nessa cesta de cá. Deus está aqui e nós estamos correndo paralelo a Ele. Nós precisamos voltar à essência, à fonte. E a pergunta que eu quero fazer para você: em que área da sua vida você precisa morrer? O que tem te impedido de viver para Deus? Pensa, o que tem te impedido de viver para Deus? Algumas pessoas, porque tem pessoas que nos impedem de viver para Deus. O egoísmo, a desorganização, os prazeres, a vergonha, a preguiça, o orgulho, a dificuldade em abrir mão da nossa vontade, da nossa opinião, ou são as coisas boas? Tem coisas boas que nos afastam de Deus. Festa é bom? É bom. Mas se eu for em festa 3 vezes por semana, eu não tenho tempo para Deus. Comece a escolher os seus compromissos. Comece a organizar a sua vida. Sua vida não pode ser uma bagunça. Sua vida tem que ser organizada. Cada coisa tem que ocupar o seu devido lugar. A família, o trabalho, a igreja, a sua vida devocional, você não pode abrir mão nunca. Orar, ler. O que tem te impedido? Anderson, vem aqui para frente, toca para a gente. E eu queria nesse momento propor alguns minutos que você, sozinho, em duplas, em trios, você fale um pouquinho, olha, eu acho que o que me impede de servir a Deus é isso. Fala, conversa com a pessoa que está do seu lado, ou se você tem vergonha, você pode ficar sozinho. O que tem te impedido de servir a Deus? Fala um pouquinho, daqui a pouco a gente ora. Vamos lá, gente, vamos confessar. Nós estamos na igreja para ouvir a transformação, não é? Nós estamos aqui para ouvir o que Deus pode fazer por nós. Pensa. Daqui a pouco a gente ora. Geralmente a gente está do lado de uma pessoa que a gente não quer abrir mão, né? Às vezes a gente está com o marido e mulher e a gente não pode falar, né? A gente está ali chateado com o marido, com a esposa. Mas fala, o que tem te impedido de servir a Deus? De morrer para si mesmo? Agora nós vamos orar de maneira bem simples. Olha lá. Senhor, ensina-me a morrer para mim mesmo. Vamos falar juntos uma vez só? Senhor, ensina-me a morrer para mim mesmo. Agora, alguns segundinhos, fala só você com Deus. Fala de verdade no seu coração. O que você quer que Ele faça na sua vida? Ensina-nos, Senhor, a morrer, a abrir mão do nosso eu. Ouve, Senhor, a oração do coração sincero aqui, Pai. E aqueles que estão inseguros, que possam dar um salto de fé, um passo de fé, neste instante, e confiar que o Senhor pode fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, desafio. Compartilhe com alguém durante essa semana. Converse com alguém. Eu estou à disposição, pastor Marcelo, pastor Kenneth. Converse, se você tem uma área que você está lutando. E o desafio é, se você tem um testemunho para a semana que vem a respeito desse tema, queria que você compartilhasse com a gente. Lembre-se que é um debate, uma troca de ideias. Você me procura durante a semana, não vou correr atrás de ninguém. Se você quiser falar alguma coisa que vai abençoar a vida da igreja, até sexta-feira me avisa e a gente se programa, tá bom? Vamos assistir um vídeo que está ali para a gente encerrar. Depois que acabar o vídeo, o grupo já vai subir, então vocês fiquem à vontade. Só uma coisa muito linda, uma música que diz All I Have is Christ, né? Tudo que eu tenho é Cristo, e mostra uma ilustração a respeito do que é morrer por Cristo, do que é viver para Ele. Vamos ouvir e depois a gente canta. Pode apagar a luz, Dani? Pode apagar para mim a 3 pelo menos e a 2. A todos. Ele estava pregando em nome de Cristo. Posta vem depois. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your eyes.
buscamos uma cidade terrena, nós buscamos uma cidade no céu. Que Ele seja tudo aquilo que temos e somente aquilo que queremos. Vamos orar. Semana passada eu perguntei se tinha alguém que queria entregar o seu coração a Jesus. Eu refaço essa pergunta hoje. Se você nunca tomou essa decisão e quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar por você. Só levantar uma de suas mãos, eu vou orar por você. Alguém? Amém, amém, amém. Glória a Deus por isso. Amém, amém. Eu vi sua mão. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Você diga assim no seu coração: Pai, eu quero viver para Ti. Diga assim: eu quero viver para Ti, Senhor. Eu não sei ainda o que fazer da minha vida, mas eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Quer que eu siga os Seus caminhos. Diga assim: Pai, eu quero renunciar à minha vida e viver para Ti. Usa a minha vida. Eu confio no Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu me entrego hoje, de uma vez por todas. Obrigado, Senhor, porque confiamos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Sabemos, Senhor, que nada se compara ao Teu amor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, mas queremos Te agradecer, porque apesar da nossa fraqueza, a Tua graça, ela é grandiosa, nos envolve, nos transforma. Quero Te agradecer, Pai, porque o Teu Evangelho é a nossa única esperança. Viva em nós, Senhor, a Tua vida. Ensina-nos a pagar o alto preço e desfrutarmos de muito mais altas promessas. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.